Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas notícias do Atlético Mineiro, que está tentando, provavelmente vai contratar Júnior Santos, e tem mais um jogador também chegando no galão. Então já deixa aquele like se você quer ficar por dentro aí de tudo que a imprensa tá falando do Atlético. Lembrando que daqui 3 dias tem Galo e Cruzeiro nos Estados Unidos. Baita jogo, baita jogada de marketing. Só o torcedor atleticano tá meio temente aí, mas é clássico, né, galera? O Cruzeiro pode estar com um time melhor, esse time não treinou. Clássico, tudo pode acontecer, vai ser um jogaço. Do time na Libertadores, né, com 10 gols, então o Atlético entende que precisa desse tipo de personagem ali para a parte ofensiva, já que perdeu o Paulinho. Além do Júnior Santos, também tem conversas, aliás, tem tudo avançado já para praticamente assinar pelo Coelho com o Atlético Paranaense. Também outro atacante que despertou o interesse do Atlético, que viria por 6 milhões de dólares, está mais em fase final. O Júnior Santos é mais uma situação de, além da proposta financeira ter agradado ao Botafogo, que segundo a nossa grande Roberta Barroso também falou hoje, que apurou no Botafogo que não tinha esse interesse em vender o Júnior Santos, mas é uma proposta financeira que agradou muito, até pela idade do jogador, enfim, por quanto o Botafogo comprou o Júnior Santos na época, que foi por 1,5 milhão de reais. Então realmente é uma negociação muito interessante ao Botafogo, e o staff do jogador também gostou da proposta. Então é um combo aí de boas notícias ao Atlético, que tem interesse em contratá-lo. E aí, junto a essas notícias, a gente também teve a informação de que o Alisson, atacante do Atlético, teria sido alvo de interesse do Botafogo. Até hoje a gente estava falando sobre isso no Sport Center, aí o Mário Marra brincou e falou assim: aquele momento que você liga e a pessoa fala, já que a gente está falando sobre isso, vamos conversar sobre uma outra situação também? São duas negociações diferentes, viu, gente? O Botafogo teria feito uma proposta ao Atlético pelo atacante, pelo Alisson, que está em outro momento, né? Apenas 19 anos, está com a seleção brasileira, sub-20, então tem uma outra relação, outra carreira pela frente. E o que a gente tem de informação é que neste momento o Atlético não vê com bons olhos vender o jogador até para um time brasileiro. A ideia é negociar por um valor maior para times de fora, né? A gente ainda não tem os valores dessa proposta que o Botafogo teria feito ao Atlético. Mas o Júnior Santos e o Alisson são situações diferentes, são duas negociações, são dois momentos do time, de necessidades dos times, né? No caso, o que a gente tem é que o Júnior Santos está encaminhando para um fim positivo para o Atlético, que também seria para o Botafogo nessa questão financeira. E o Alisson foi apenas esse primeiro contato, essa primeira proposta de um jogador que tem muito futuro pela frente, enquanto o Júnior Santos já ia ter que chegar resolvendo as coisas por aqui, já que o Atlético perdeu o Paulinho nessa última temporada, além de outros 7 jogadores. E aí, só para a gente fechar, o Atlético embarcou hoje para os Estados Unidos, né? Vai participar da FC Series, tem sábado já clássico contra o Cruzeiro lá em Orlando, e teve o Natanael junto com a delegação, que ainda não assinou o contrato, mas já fez exames médicos, já está tudo certo praticamente. O que nos passaram é que questões burocráticas finais ali ainda não foram acertadas, mas que não há preocupação também quanto a isso, que já existe um acordo verbal, o jogador já está vestindo a camisa do Atlético, então foi só uma precaução mesmo em deixar claro que o contrato não estava assinado. Ele está indo para os Estados Unidos junto com o Patrick e Gabriel Menino, outros 2 reforços anunciados pelo Galo. A gente está sempre de olho por aqui, Du. Muito obrigado, Vitória, bom trabalho para você, obrigado pela participação, pelas informações. E aí eu tenho que jogar para o Pedro Ivo com a seguinte pergunta: preocupa esse Botafogo que só tem jogadores saindo? E o Júnior Santos seria uma boa para o Galo? Eu não gosto de ter que usar as expressões do Bubu, mas o que preocupa, Bubu? O que me preocupa são os boletos, ainda mais em janeiro e fevereiro, amigo. O que me incomoda, na verdade, não é preocupar, mas eu queria entender um pouco melhor a situação do Botafogo, é que você está perdendo as suas referências. A sua referência afetiva, como é o Tiquinho, a sua referência de decisão em momentos complicados no passado, de vacas magras, quando não tinha aquele elenco todo, que é o Júnior Santos. As suas referências técnicas, sabe, de primeira prateleira, que é a Almada, que é o Luiz Henrique. Há todo um embrólio envolvendo o John Textor. O Grego também pode sair, né? Sim, há todo um embrólio envolvendo o John Textor, que você fica naquela, não, mas é porque ele vai repor. Ele disse que vai repor, ele disse que vai repor. Como? Ele vai repor nessa janela, ele vai repor em maio, ele vai chegar com um time recém-montado para o Mundial. E assim, no ano passado, existiu uma situação ali que não é normal. Você deu um tiro muito certo
um treinador. Ele entendeu a coisa de uma maneira muito rápida, o trabalho foi bem executado de uma maneira muito rápida e todo mundo chegou jogando. Você tem uma garantia que se você for fazer isso de novo hoje com um novo treinador, com 4 novos nomes ali de protagonismo, tudo vai se encaixar novamente? Então você tem uma incógnita aí, tem um impasse. Não é que me preocupa, mas tem um impasse aí, tem uma incógnita. Não dá para repetir, afirmar que o modelo de 2024 vai ser repetido em 2025. A coisa no futebol não anda assim. Tanto é que ano passado, a gente parar e falou, caramba, como funcionou esse Botafogo do Arthur Jorge e de forma tão rápida, porque demanda adaptação, demanda encaixe, demanda trabalho. Então, se o John, se o Textor está achando que vai tudo se repetir todo ano, a cada ano ele vai trocar 4, 5 nomes assim, de muito protagonismo, tudo vai dar certo, eu acho que não é por aí. O impasse é esse, fora toda a questão financeira que ele precisa resolver do Lyon, onde ele está mexendo nesse caixa da Igor, né, da Holding, o que vai afetar o Botafogo. Não é que preocupa. Agora, tem lacunas aí, tem interrogações, tem respostas que o Textor precisa dar. O Botafogo que começa e que a gente projeta para 2025 não é ainda, ou não é o mesmo, daquele que a gente terminou festejando em 2024. Eu acho que, eu não sei, né? Até o Galindo não está aqui, mas os torcedores, eu gostaria de ouvir, né? Os torcedores botafoguenses, porque é uma incógnita, né? Você pode falar assim, pô, mas o Textor trouxe, em 2 anos, nós conquistamos o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e tal. Mas aí você está vendo, o torcedor botafoguense, eu acho que imagino, né, que ele esteja vendo o seguinte, eu vou tirar 50 daqui, eu vou colocar 50 lá no Lyon, que são 50 milhões com Almada e Luiz Henrique. Ah, não, Luiz Henrique não vai, então 60 milhões eu vou vender. Esses 60 milhões, possível venda do Luiz Henrique, será utilizado no Botafogo ou vai ser utilizado no Lyon? Então tem todo esse processo que acho que o torcedor botafoguense também olha assim e se assusta. Ou se assusta no sentido de falar assim, o que vai acontecer com o Botafogo? Porque, como o Pedro falou, o Tiquinho já saiu, o Gregory pode sair, né? O Almada saiu, o Luiz Henrique também pode sair. Como é que funciona? Porque se você analisar, são 4 jogadores titulares. Júnior Santos, 5, que até então são 5 jogadores. É a base de um time. Você tem o Marlon, beleza, mas o Marlon jogou ao lado do Grego, o Danilo também. Então, assim, eu acho que o torcedor botafoguense começa a se perguntar, ou pelo menos começa a surgir uma dúvida, o que será que vai acontecer? Como o Pedro falou. E o Textor falou, não, ano passado nós arrumamos nosso mercado em maio. Só que tem uma coisa, cada um tem uma digital. Cada um pensa o futebol de uma maneira diferente. É só pegar aí, vamos lá, não, mas pega os 2 portugueses, Lage e Arthur. Como funciona? Como era o time de um, como era o time de outro, aí você vai lá no Luiz Castro, como era o time do Luiz Castro. Sim. Né? Então, assim, o Palmeiras teve 3 treinadores portugueses, cada um com uma forma de pensar e de agir, né, diferente do outro. Não é garantia nenhuma, e eu espero que seja uma garantia, ou que o Botafogo possa ter o mesmo trabalho assertivo que teve, porque eu acho que o Botafogo ficou muito tempo sem estar entre os grandes do nosso time, tem uma tradição, tem uma história bonita, mas ficou muito tempo sem ganhar títulos, que ele continue assim, que ele possa acertar, mas não é garantia. E se acertar, esse cara vai pensar o mesmo tipo de futebol porque foi montado o elenco com essas características. O cara que chega vai pensar da mesma forma, ou vai se aproximar da mesma forma, ou pegar um pouco aquilo que o Boto falou, quando ele era do Shakhtar, acho que era do Shakhtar, falou assim, olha, a filosofia e a forma de jogar são as mesmas. As atenuantes, vamos dizer assim, né? Nós podemos diferenciar um pouquinho, mas não vai sair daquilo que nós queremos como time. Então, o treinador tem que ser mais próximo daquilo que o time está acostumado a fazer. Quem seria esse treinador? Mas isso já está à frente de muitos planejamentos de clubes, né? Que batem no treinador que pensa A, o outro que pensa D, o outro quer Z, e aquela salada de frutas, né? Isso é a parte boa. Essa é a parte boa, que o Botafogo tem um planejamento e uma ideia do que ele quer. Ponto. E aí ele vai tentar se aproximar disso em relação... Só uma informação que a Beta trouxe pra gente, em relação ao Gregory, a informação que vem de dentro do Botafogo é que ele não sai. Também depois de 5, 6, tem que ficar. Mas assim, Botafogo, de certa forma, tem uma baita estrutura de time. Óbvio que perde jogadores importantes da frente, mas tem uma estrutura melhor do que muitos times aí que começam a temporada. Muito bem, vamos para o intervalo e na volta... O Bernardo, talvez, com o Cuca jogue mais aberto também.
Aí pode ser um Scarpa mais pelo meio, como camisa 10 mesmo. O Cuca gosta de jogadores que dão essa profundidade para o time, tem a velocidade, né? Então o Júnior Santos se encaixa nisso e o Coelho, que pode chegar do Atlético Paranaense também. Você falou da diferença de característica dos dois, né? Do Júnior Santos e do Paulinho, mas os dois não têm uma versatilidade assim semelhante de... O Júnior Santos joga aberto, mas pode jogar também mais centralizado e o Paulinho também, né? Mas você viu ali a faixa de campo, ela mostra muito, né, dessa característica, né? O Júnior pode jogar centralizado, mas não na faixa de intermediária. Ele é um jogador mais agudo, assim, na questão de ir para dentro do gol com a bola dominada, drible e finalização. O Paulinho pode participar mais da construção do jogo. Agora, é um jogador também de atacar espaço e entrar na área. Só que ele não entra só pela direita, ele entra mais até pela esquerda do que pela direita. Mas é um jogador com uma qualidade técnica de passe melhor que a do Júnior. O Júnior é direção ao gol, direto e reto, sendo objetivo, claro, tendo um drible ou outro e tal. Não é um jogador de um futebol mais de construção, como foi muito... Eu acho que aquilo ali mostra muito do que foi o Atlético do Milito. O Atlético era um time de trabalhar a bola, e nisso o Paulinho se movimentava pela intermediária, hora estava aqui, hora estava ali, mas dentro do processo de ataque, mais da esquerda para dentro. E o Júnior não, é o cara da velocidade, vai tocar pouco na bola. A bola fica pouco tempo no pé do Júnior, mas é um tempo de decisão. É um tempo que ele tem ali para dar 2, 3 toques e finalizar no máximo. O Eugênio, a informação é que o Atlético Mineiro ofereceu 7 milhões de dólares e o Botafogo pediu 8. Ou seja... Assina por 7,5. Eu sei como é que é isso daí, Abel. Vou te falar como que é essa negociação. É o seguinte, eu quero o Júnior Santos. Eu quero o Júnior Santos. Aí você vai perguntar, quanto você tem para me oferecer? 7. Aqui, no ato, 7. Você fala aí assim, eu falo, 8. quero 8. Fechar por 7,5. Porque não fica nem ruim para você, nem para mim. Você tem experiência em mesas de negociação? Não é experiência. Ou nesse caso do Alisson... Descobrimos um negociador, é Não, isso? eu tentei ser prático Ou só. nesse caso do Alisson, você reduz um pouco o valor. Então, aí fala do Alisson para mim, Mari. Fala do Alisson. Mas vamos colocar o Alisson. Mas se a gente colocar o Alisson... Aí não. Não, mas você está sendo Atlético Prato. Eu sou o Atlético. Mas o Júnior Santos é um jogador pronto. Eu sou o Atlético. Eu sou o Atlético. Tá. Mas ali você é o Atlético Prates. Ali não, ali é dos 3 R's. Esse dos 3 R's Eu aí chego que aqui causa para você, dúvida. ó. Tenho 10 milhões de euros pelo Alisson. O quê? Não, mas como é que é o negócio? Espera um pouquinho, agora mudou tudo. Espera aí. Espera, fala de novo. Eu não estava esperando 10 isso. milhões de euros pelo Alisson. Se tiver 12, a gente conversa. 11, a gente fecha. Mas sabe qual é o ponto? O ponto que vocês não captaram? O quê? É que o Botafogo admite a possibilidade de negociar o Júnior Santos. Isso preocupa o torcedor do Botafogo. Porque ontem mostramos aqui no nosso F360 a fala do John Textor, lá na França, dizendo a Almada já foi, Luiz Henrique provavelmente vai, Igor Jesus também pode ir. Palavras do John Textor. Aí o torcedor do Botafogo vê, mas o Júnior Santos também pode ir? Mas o do Atlético me parece que está preocupado também. O do Atlético está vendo que o elenco perdeu muitos jogadores, o Atlético tem um belo time ainda. A gente não pode perder isso de vista. Mas enfraqueceu. Agora, enfraqueceu muito o grupo de jogadores, porque muita gente saiu. Né? Tirando o Paulinho, que era um titular absoluto, as saídas foram de jogadores que jogavam menos, mas estavam ali no grupo. Batalha jogava. Batalha é uma grande perda. Mas assim, Mariano, se o Júnior Santos, se essa negociação acontecer realmente, se concretizar, a preocupação do torcedor do Galo vai diminuir. E a do Botafogo vai aumentar. Concorda? Sim. Mari? Eu acho assim, um dos grandes problemas das SAFs é justamente esse distanciamento entre razão e coração, né? É muito focado no que tem ali de recurso e na possibilidade de lucrar, enfim. O momento do Botafogo é esse, pensando no Júnior Santos, porque o Botafogo paga... um desmanche no Botafogo? O Botafogo paga 1,3 milhão em 2023 e agora a proposta do Atlético é de 7 milhões, tudo em dólar. O Botafogo querendo 8. Então, quando você pensa no negócio, o Júnior Santos valorizou demais no Botafogo, o Atlético está disposto a pagar e é difícil manter o jogador. Mas... Pagou 1,3 de dólar? Em 2023, sim. E não está aceitando 7? Então, porque pode chegar valorizou, porque né? se chega a 8, é um negócio. Mas diante de outros jogadores que ele já conseguiu negociar ou, enfim, liberar dessa equipe, talvez você poderia equilibrar um pouco essa necessidade de fazer muito negócio, né? O Júnior Santos, ele é identificado... Você está precisando de dinheiro?
O Júnior Santos é identificado. Mas quanto mais você tem, mais Não, você por isso- quer, Abel. por isso que eu tô Primeiro falando. tá. Isso A é. resposta é sim. Sim, sim. E Está tem uma lei da precisando. vida, Abel. Está. Quanto mais você tem, mais você Imagina quer. eu. Ganhar dinheiro é um vício. Fã de esporte tem que saber disso, viu, Ganhar Mari? É dinheiro é um vício. importante, exatamente. Ganhar Além dinheiro é um disso, vício. mundo capitalista. Por isso que eu acho que daria para equilibrar nesse momento. Você avaliar um pouco mais por esse lado da emoção de que é um jogador identificado, de que já saiu outras referências, de que ele termina como artilheiro da Libertadores, de que o Botafogo tem competições importantes para disputar. Eu, se sou o Botafogo, não vendo o Júnior Santos. Furacão Santos. Eu não venderia o Júnior Santos. Mas a questão é, Furacão dos tempos modernos. haverá outra proposta desse vulto pelo Júnior Santos? Não, aceita Mas que e o não. time? Aceita que Já não. saiu o Luiz Pensa no Henrique. time e aceita que não. Sai Luiz Henrique, sai Almada, sai Júnior Santos. E o time? Aí ele tem que reconstruir o time. E aí vem essa notícia da Roberta Eu Barroso. não partiria para esse processo. Se ele vende o Júnior Santos e traz o Alisson... Opa, tá bom. O Botafogo, tá bom. Não, Eu a Mari, ainda manteria o a Júnior Mari Santos. não venderia o Júnior Santos. Eu não venderia o Júnior Santos. Por esse valor e com o Alisson. O Alisson Júnior tem um Santos tá- enorme ó, potencial, O gente. Júnior Santos está pronto, conhece o clube, Verdade. já Identificação. fez Verdade. história, Verdade. está entrosado. Mas futebol não é no O ciência Alisson exata. ainda é um Olha ponto, aqui, é futebol muito não é essa bom, ciência exata toda aí. promissor, mas é um ponto de interrogação ainda no Tem a Botafogo. idade do Alisson? Tem o quê? 19, 20 anos? Por aí. Não entra nessa de idade com o Prates, Não, porque olha aqui. o Prates, se dependesse dele, o Lamine Yamal não jogava. Você tem um jogador na mão... O Estevão não jogava, Edson Arantes o do Hendrick Nascimento. não jogava, Edson Arantes do Nascimento. o Pelé não jogava em 58, porque é muito novo. Calma com esse negócio. 19 anos. Você tem 19 um anos. jogador... 19 anos. 19 Você tem um jogador no seu clube que está com 30 anos, que fez uma temporada muito boa, porém se machucou, ficou metade do ano quase fora, e que tem uma carreira... Ele mesmo, o Textor gosta de falar, fui buscar você lá no Japão, na segunda divisão do Japão e tal. Não sei. Verdade. Tem uma carreira que não é uma carreira do mais alto nível. Teve um ano excelente. Entrou para a história do clube, fez o gol do título da Libertadores, etc. Mas, Tá entrosado. coloca no papel aqui, esse cara que vai me render de dinheiro mais do que isso algum dia? Dificilmente. Mas é um clube de futebol, um time, não é um Clube de banco. futebol. Calma É um clube de com isso aí. futebol. Eu posso pegar esse dinheiro e ajudar a pagar um jogador de 19 anos, com um enorme potencial técnico, que pode vir a ser até melhor do que o Júnior Santos, e que daqui a 2 anos ou um ano e meio eu posso negociar pelo triplo do preço que eu estou comprando. É um negócio, Abel. Mas no caso do Botafogo, o Alisson vai ficar uma temporada e vai pro Lyon. Sim, Então, pro clube. Mas é o que tem acontecido. Mas é o que tem acontecido. Por isso que eu tô falando. Mas é no O lado grande esportivo, lance, né? o grande Que é o lance que da o SAF. clube existe por isso, né? O grande Mas lance ele é da muito... SAF. Diga, Mari, O desculpa. grande lance da SAF é justamente isso. Ela identifica o clube como um potencial de negócio e ela, a partir disso, vai criando mecanismos para os outros grupos dessa SAF. Mas se isso Pro beneficiar Botafogo. tecnicamente o time, como nesse ano beneficiou o Botafogo, foi pela primeira vez na sua história campeão da Libertadores, campeão do continente. E foi no mesmo ano campeão brasileiro. Mas usou jogadores que estavam ali tendo o Botafogo como trampolim para ir para o Lyon. Mas esses jogadores eram prontos. Dúvida. Mas o Alisson tem um potencial enorme. Tem um potencial, peraí. mas talvez o desenvolvimento dele não venha no Botafogo. O Alisson, eu concordo com vocês, também vi bons jogos dele, mas nem titular ele virou, do Galo. Sim. Júnior Santos também não, depois Não da tá, Aliás, não tá muita empolgação isso aí, não? dos erros- Esse comentário? calma. Olha, para mim Vamos o mais com calma, grave Júnior Santos, erro depois que chegou a turma Milito do na meio do ano, final da também não. Libertadores Hã? foi não ter levado em conta o Alisson naquele jogo. Peraí, o Júnior Santos não foi titular? Depois da turma do meio do ano, não. Mas Não, ele, ficou, ele teve uma contusão. Começou como titular, ele teve uma lesão. Mas que quando ficou chegou muito a tempo fora. rapaziada, Ele era fizemos titular, um sim. mundo. Mas quem fez o gol agora na final Sim, contra o fez o gol Atlético? do título, foi Saindo do muito banco, importante. Mas o time inteiro, os 11 Agora eu vou à pegar disposição, vocês. Tá, mas É desmontou importante Quando o ele Gabigol vai fica titular um tempão sem Agora, fazer... com todo Peraí, mundo saindo, hein, Mari? possivelmente vai Vou começar, pegar os aí dois sim. agora. Quando o Gabigol fica um tempão sem jogar, no banco, sem fazer gol, tarará, Gabigol faz 2 é- gols na final contra o mesmo Galo... Como é que é isso aí? Aí quando o Júnior Santos Como é que é? fica um tempo fora porque estava lesionado, volta e faz gol na final... Não, não. Ué. Não, meu não é assim, não. Peraí, que negócio não, é não. esse? Nem Que o A... negócio é esse? Não, meu A é... Viu, Mário? gol do titular Vamos ouvir agora, Libertadores, fala aí. A. Não, Na final não, da não, Libertadores, não. aí não vale nada. Não, eu não me identifiquei com esse ai que você fez, não. Eu Como não que foi o identifiquei seu com A? isso. Como Eu foi fui, o seu? campeão, é gol do título. Eu Não, mas e fiquei. do Gabigol? Não, porque você falou, o Júnior legal, Santos... gol, fez 2 Você gols, acabou de Gabriel. falar, o Júnior Santos, né, que não foi titular,
Que não era titular, como não era titular. Com os 11, o time ideal do Botafogo, campeão da Mas esse América, time já não campeão existe brasileiro. mais. Então, não existe mais. Como não existe mais o do Atlético, sem o Paulinho, sem o Batalha. Não, mas peraí, diferente. Quem definiu, quem decidiu Sim, temporada o Júnior pra Santos. Atlético... Não, Sim, para o Atlético é tá o lá Hulk. ainda, que é o Hulk. Ah, o Hulk, sim. O do Botafogo, o desmanche aconteceu dos principais Os jogadores. principais jogadores. Isso ok. Boa, Mari. Não dá moleza pra esses caras, não, Mari. Isso daí, tô assim, adorando. o que eu tô falando é o seguinte, o time ideal, o time campeão da América, campeão brasileiro, isso não diminui quem estava no elenco e jogou menos, não é isso. Todo mundo é campeão. Só que o Júnior Santos, o time ideal do Botafogo, ele foi reserva. O Tiquinho Soares foi Ele se reserva. machucou. O Eduardo foi reserva. Perdeu a vaga. É importante mas aí se pontuar o encontrou um seguinte, outro a gente time. não sabe como seria se ele não sim, tivesse claro, machucado. é isso. Mas quando ele saiu, ele era titular. E Claro. mais, o Luiz Henrique cresce de produção quando sai o Júnior Santos. Claro. O Luiz Henrique assume um protagonismo, porque o protagonista do time, até a lesão, era o Júnior Santos. Ok. Só que é importante a gente Botafogo só entender. ganhou Ainda bem que você lembrou o prato, que ele esqueceu disso. É fora da curva o que ele fez até aquele momento. Não é o que ele está Ele já acostumado a fazer. Ele já tinha feito um bom ao 2023. longo da... Tinha feito. Teve momentos. Tinha feito. E ele estava no time que despencou no ano passado. Ele despencou junto com o time. No ano passado, Isso daí, isso já foi. 2023. Agora é Não, campeão de tudo. Que Mas aí- despencou. Mas eu tô colocando que campeão, campeão. a carreira do Júnior Santos, ela não é nivelada no que ele fez no primeiro semestre do ano passado. Não é. É abaixo disso. Então, eu estou entendendo. o que eu A minha coloquei? leitura é: Só voltando. dificilmente vai você repetir vai o ano que conseguir teve. ter um retorno econômico desse porte em outro momento com o Júnior Santos. Então, é o lucro. Bateu, opa, entrou por 1.500, vai sair por 7.000. Beleza, quero esse negócio. E aí? Preciso contratar alguém. Beleza, Mas vamos é contratar. economista. Não é um Eugênio. supermercado, não é um Mas banco, é é um negócio, time gente. de futebol. É negócio. Futebol é dinheiro. Serviço tem razão. É negócio. Infelizmente. Como disse agora há pouco aqui o CEO da SAF da Portuguesa, o dinheiro não aceita desaforo. Como é que é? Dinheiro não aceita desaforo. Mas eu vejo com Isso é verdade. preocupação o que está acontecendo no Botafogo nesse sentido. Mas aí não é só pelo Júnior Santos. Não. É por Mas todo o Júnior mundo. Santos Não, mas ele pode ser a cereja do bolo. Porque eu acho que é isso. Ele inevitavelmente já perdeu esses jogadores importantes. Eu acho que o Júnior Santos ele poderia ser mantido porque precisa continuar um processo que deu muito certo no ano passado. E ele está interrompendo completamente esse processo, tendo competições importantíssimas em 2025. Então eu vejo com certa preocupação o que acontece no Botafogo. Eu Não, manteria. mas é no Botafogo como um todo. Isso, no manteria o Botafogo Júnior como um todo. Eu Santos. acho que o Júnior Santos pode Eu também manteria. se tornar parte do problema. Repete essa proposta da Roberta. Você também Barroso. manteria? Não, peraí. Não. Você vê como eu tô Esse fino igual assunto já prego no foi. nariz. Peraí. Esse assunto já foi. Não tem valores Não aqui. tem valores. É só que há um interesse. Digamos, Você tem mais 20 segundos. vai. digamos que a gente sejam vai falar 7 do milhões de Corinthians. dólares e o Alisson. Não, peraí. martelo Não, pra o Alisson mim. não vai sair por isso. Dá pra mim o martelo. Só assim, o Dá o Atlético martelo pra também mim. não é Dá o bom. martelo. Não esquece. O Alisson Dá o quer... martelo. Ó, Eu sou o Alisson Botafogo. muito bom mais caro jogador, que o mas Santos. não virou nem titular no Galo. Então Calma, tá muito reduziu empolgado. pra 6, tá bom? Não é 7, é 6. E aí? Reduzir pra 6. Mais o Alisson. Bate leve o martelo. Eu sou Bate o leve Botafogo? Bate leve o martelo. Você tá menosprezando o Vai Júnior quebrar o Santos. celular da menina. Desculpa, Maria. Não, bateu leve. Quebrou o celular da Mari, é brincadeira. Alisson, você faz 7 isso? milhões Fãs e de um esportes iPhone. na hashtag F360BR. Depois que o Prats quebrou o celular da Mari, vamos pra Mari ficar mais calma, vamos ver as mensagens aí. Mari, cobra desse cara aí, pra ele arrumar o celular pra você. Bom dia, Tadeu. 7 milhões de dólares no Júnior Santos, com todo o respeito ao atleta que jogou demais a temporada passada. Acho um valor alto demais para um jogador já rodado e não tão jovem. O Tadeu também tá nessa da idade. O cara tá com 30 anos, tá correndo pra dedéu, como diria o Eugênio Leal. Igor Brunelli, se o Atlético Mineiro fechar com Júnior Furacão Santos, é uma baita contratação. Concordo com o Prats. Fisicamente, com campo aberto, correndo com a bola, o Júnior Santos lembra o Mbappé. Você falou isso, Prats? Deve ser inteligência artificial, Abel. Eu nunca falei uma frase dessa, mas hoje em dia é alguém muito parecido com você que fala. Então, às vezes, Comigo? a inteligência artificial... A inteligência artificial deve ter falado. Eu nunca falei isso, que lembro Mbappé. Nunca Lembra? falei essa conversa. Não? Nada. Não tem nada a ver. Você não acha que o Júnior Santos lembra do Não, Mbappé? não lembra nada. Nem na velocidade? Mbappé é mais rápido? Não lembra nada. Deixa Uma Quais são prova as de semelhanças 100 entre Júnior Santos e Mbappé? Nenhuma. Nenhum. Ai, Uma das sensacional. velocidade, carrega bem a bola. Eu acho conduz bem a o aparelho bola, móvel super da Mari. finaliza finalizador. bem. Desculpa. Não, aqui tá tranquilo.
Vamos falar do Corinthians agora? Claro, vamos falar do Corinthians. O Corinthians de tanta gente. Qual é a força? Bom, galerinha, é isso aí, rapaziada. O Galão joga contra o Cruzeiro nesse sábado, né? Vai ser o jogo do final de semana aí. Por mais que vamos ter campeonato estadual, mas vai ser o jogo do sábado. Jogo duro, jogo difícil. Já vamos ter aí uma noção da força dos dois clubes. E vamos torcer para que o Galo consiga sair vencedor nessa daí. Vencendo nessa, a gente já tem uma visão de como vai ser o Atlético no campeonato estadual, né, galera? Tomara que o Galo consiga trazer essa vitória. E depois tem um jogo também contra o Orlando City, que não é um time bobo, né? Na verdade, hoje em dia não existe mais time besta, né? Porque taticamente é uma coisa que o Renato Gaúcho fala, né? É mais fácil desconstruir do que construir. É muito mais fácil você se defender do que atacar, né? Se defender, você forma as linhas certinhas ali. Dificilmente, se o time não tiver alguma jogada para fazer essa quebra de linhas, dificilmente vai sofrer gol. Então, time bom é difícil ter hoje.